Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista da Vitória. Uma grande satisfação compartilhar com vocês mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é o estudo 45, Família Cristã e o discurso sobre a intolerância, um tema que está presente no nosso dia a dia, que está presente nas nossas famílias, está presente na nossa sociedade. E nós vamos tratar esse tema a partir de um ponto de vista bíblico, né? Vamos pegar um ponto de vista bíblico a respeito dessa questão da intolerância e avaliar, né, aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar um pouco a respeito desse tema. Né, o nosso estudo é o estudo 45, a gente já falou, né? Ele está disponível na nossa revista Práticas Bíblicas, na página 195, e o texto básico é o texto de Lucas 9, de 46 a 56. Então, para iniciar esse estudo, gostaria de fazer uma oração com vocês e a gente depois parte para a exposição. Vamos lá. Meus amados Pai querido, agradecemos o Senhor por esse momento, agradecemos o Senhor porque o Senhor sempre nos ensina por meio do Teu Espírito, com a Tua Palavra, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente a respeito desse tema tão importante, e que o Senhor possa, Deus, no coração de cada um, trabalhar aquilo que é necessário, Senhor, para que possamos ser testemunhas Suas e ser imitadores Seus. Agradecemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Estamos pedindo que o Senhor esteja conosco, Deus, que o Senhor abençoe esse estudo, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, para iniciar esse tema, né, do discurso da intolerância, gostaria de ler com vocês o texto básico desse estudo, que é o texto de Lucas 9, de 46 a 56. Né, onde a gente vai poder ver um pouco do posicionamento de Jesus a respeito desse tema da intolerância, e nós vamos ler nesse momento de maneira introdutória, e depois nós vamos avaliar, né, mais detidamente cada um dos casos que foram expostos aqui nessa sequência ou nessa passagem. Vamos lá? Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto a si. E disse: Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que será grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que, em teu nome, expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que se devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então a gente percebe na leitura um texto muito profundo, um texto com com 3 narrativas muito próximas, né, e que mostravam os pensamentos diferentes e que tratam um pouco da questão da intolerância. Né? E essa questão da intolerância hoje, né, de diferentes formas de pensar, ela está muito presente no nosso dia a dia, mas elas não são novidades. A gente pode ver aí no texto de Lucas que essa questão da intolerância estava bastante presente. Vocês viram aí que se a pessoa não está comigo, ela não pode expulsar demônios no nome de Jesus. Quem de nós é o maior, né, numa clara falta de compreensão do papel do outro, e também, né, até o absurdo de pedir para descer fogo do céu sobre os samaritanos. Então a gente vê claramente que intolerância não é novidade dos nossos tempos. Mas hoje, né, esse maior acesso às redes sociais,
né, e né, toda essa questão que a gente vive hoje, ela dá um espaço muito grande para a manifestação de intolerância, né, e para que a intolerância ela possa aparecer, né, nas diferentes vertentes, nas diferentes situações do nosso dia a dia. No entanto, essa questão da intolerância ela traz um acirramento de posições diante de vários temas, né? E muitas vezes, não poucas, muitas vezes temas relevantes, mas não poucas vezes temas que não são tão importantes, mas que demarcam de maneira que dividem as pessoas, dividem as famílias de uma maneira muito marcada. Então, essa questão da tolerância precisa ser tratada, precisa ser conversada e precisa ser reavaliada, né, no meio, né, no coração de cada um e no meio das famílias também. Justamente para evitar divisões e evitar que brigas e contendas venham a fazer parte, né, desse nosso contexto. Então, como ponto de partida, a gente sabe que a sociedade está repleta de formas diferentes de ver o mundo, né? Hoje a questão da ideologia é uma questão que tem trazido muita discussão, mas como nos embasar, né? Do que a gente tem que fugir, o que a gente tem que procurar? A gente selecionou 2 versículos, né, que estão no nosso estudo, para nos ajudar a encontrar um caminho para lidar com tudo isso, né? Vamos ver esses versículos e depois a gente discute um pouco a esse respeito. O primeiro versículo é de 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, gostaria de ficar com esse trecho. E o segundo é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, de João 8, 32. Então, são 2 textos importantes, porque eles denotam claramente que o desafio do cristão não é entrar na confusão de guerras por ideologia, né? Não é entrar nessa confusão de guerras por ideologia, né? E ao mesmo tempo com muita clareza, com muita serenidade, saber defender a verdade, né, que liberta o homem de qualquer opressão, acima de qualquer ideologia, acima de qualquer forma de ver o mundo. O nosso principal desafio é defender a verdade que liberta o homem de qualquer opressão, que nada mais é que o Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso grande desafio, e a nossa sociedade ela tem trazido outras coisas à frente dessa discussão, e muitas vezes também igrejas têm entrado nessa seara, né, de deixar o ensino bíblico para defender um ou outro lado. Eu acho que o nosso principal, é importante destacar que nós não somos da confusão, nós somos da paz, e a segunda coisa é nós temos que nos preocupar com a verdade, né, porque o que liberta o homem mesmo é a verdade expressa no Evangelho de Jesus Cristo. Então essa é uma base importante para a gente rever nossas ações, né, também a partir do sentimento do outro, também a partir dessa percepção, né, do próximo, avaliar e talvez redirecionar o rumo das nossas visões e das nossas ações. Então a gente começa, né, falando a respeito de Jesus e a intolerância e tomando de volta o texto de Lucas 9. Porque o texto de Lucas 9 é um texto muito esclarecedor, né, em que a gente percebe que a intolerância e a falta de compreensão dos discípulos da sua realidade os levaram a agir, né, contra os próprios ensinamentos de Jesus. E eles estavam com Jesus todo o tempo. No entanto, o coração deles ainda estava repleto de um ensino, de uma religiosidade morta, de uma religiosidade que não acrescenta, né? E dentro de um contexto onde talvez a tradição era mais importante do que o próprio ensino de Jesus, onde a tradição religiosa era mais importante que o próprio ensino de Jesus, né? E por vezes isso nos toma o coração, mas nós temos que ficar muito atento com o coração, porque o coração é enganoso, né? E também em Lucas 9,56 a gente percebe um destaque a esse respeito. Vamos dar uma olhada então nesses 2 textos de Jeremias e de Lucas? O primeiro texto de Jeremias trata justamente da questão do coração, né, que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E já o texto de Lucas traz a visão de Jesus, né? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Então já mostra, a gente já percebe aqui
que o objetivo de Jesus é salvar almas, né, e não de destruí-las. Então a gente já percebe que muitas vezes a intolerância ela nos leva a querer a separação das pessoas, a querer muitas vezes nos livrarmos, né? A gente viu aqui no livro de Lucas que o desejo dos discípulos era se livrar das pessoas e que eles não concordavam, né? E justamente Jesus foi claro, né? E nós vamos conversar um pouco a esse respeito, né? Nós vamos ver, na verdade, 3 situações que demonstravam a intolerância dos discípulos e como Jesus confrontou cada uma delas. E essas situações elas podem ser trazidas para o nosso cotidiano e para a nossa reflexão. Vamos lá. A primeira questão foi uma disputa que houve entre os discípulos sobre quem seria o maior entre eles. Então a gente vê em Lucas 9:46 que levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E essa disputa claramente mostra que os discípulos naquele momento ainda não tinham entendido grande coisa, né? Eles mostram, além disso, a falta de aceitação do outro, que criou mal-estar por não saberem conviver com o sucesso do outro, né? E por não entenderem que ali só tinha um que era maior, né? Os outros, eles eram discípulos e depois eles perceberam, né, toda a questão, e o ensino de Jesus foi muito importante para isso, porque ele pegou uma criança, colocou no centro e disse as seguintes palavras. Ele disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele dentre vós que for o menor de todos, esse é que é grande. Então, já perceberam, né, Jesus já deu uma primeira colocação e colocou uma posição bem diferente, né, indicando que a postura da busca pelo maior não cabia no contexto dos discípulos, né, naquele contexto em que eles estavam vivendo com Jesus. Bom, esse foi o primeiro caso, né, a primeira questão que mostrou a intolerância e por vezes a vontade de ser melhor que o outro, que também desperta a intolerância, o desejo de ser melhor e de, na verdade, às vezes demonstrar que o outro é pior, né? Bom, vamos no segundo tópico também muito importante, né, que é o tópico em que existiu uma outra pessoa expulsando demônios em nome de Jesus e os discípulos foram lá para proibir essa pessoa de fazer isso, porque eles estavam expulsando demônios em nome de Jesus, mas não faziam parte do grupo restrito dos discípulos. E vamos ver lá esse texto. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que, em teu nome, expelia demônios, e o proibimos, porque não segue conosco. Então eles também já foram intolerantes com a pessoa que certamente tinha entendido o ensinamento de Jesus, mas não andava diretamente com Jesus, não fazia parte daquele grupo muitíssimo restrito. Mas a resposta de Jesus também foi clara para esse caso. Mas Jesus lhe disse: não lhe proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós outros. Então isso também foi colocado de maneira clara por Jesus, né, indicando que essa pessoa ela poderia continuar, né, a expelir os demônios e a fazer todas as coisas em nome de Jesus, porque se eles não eram contra, ele estava a favor, né? Ele tinha entendido certamente o que significava o nome de Jesus, e os discípulos gostariam talvez de deixar isso um pouco restrito para si, ou de achar que só os mais próximos é que poderiam fazer isso, e Jesus deixou bem claro essa questão de uma maneira muito precisa. E partimos para uma terceira narrativa, né, desse tema, que é uma narrativa ainda mais grave, ainda mais complexa, né, que era uma situação que aconteceu relativa aos samaritanos. Né? Vamos fazer a leitura então. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram:
Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Bom, a rixa aqui não é simplesmente porque os discípulos não conseguiram pousada. Na verdade, existia uma divisão muito grande entre os judeus e os samaritanos, e os judeus, de fato, odiavam os samaritanos, né? E os discípulos se tornaram prisioneiros desse sentimento, né? E até chegaram a sugerir que fosse mandado fogo do céu para destruir os samaritanos. Mas o ensino de Jesus, mais uma vez, foi claro. O ensino de Jesus, mais uma vez, foi preciso, né? Esse ódio que eles tinham pelos samaritanos, ele não era um ódio que cabia no contexto do Evangelho. Não era um ódio que cabia, né, no contexto do ensinamento de Jesus. Né? E Jesus, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, os discípulos, eles, a partir desse momento, entenderam que não é destruindo as oposições, né? Os discípulos deviam agir de acordo com a graça e não conforme a cultura religiosa da época. Então, Jesus deixou claro que não tinha essa posição de destruir aqueles que não concordavam com o seu ensinamento, né? E esse ensino foi muito importante para os discípulos, como a gente sabe no decorrer do Evangelho, né? Então a gente percebe essa questão de Jesus e o discurso da intolerância, a gente vê claramente que na tradição dos discípulos havia muita intolerância, mas que Jesus não compactuava com essas questões, né? Mas existem coisas que a gente até se pergunta se é possível tolerar, né? Ou como é possível tolerar, né? Então, os que receberam a Cristo não podem aceitar o pecado como normal. Então, a gente não pode aceitar que o pecado seja algo que faça parte obrigatoriamente da nossa vida e que a gente tem que tomar para a nossa vida como uma regra. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, né? Então, essa é um grande desafio, né? Ou seja, a gente não pode tomar para nós esses procedimentos, né, que estão profundamente arraigados no pecado. Mas também temos que lembrar que, né, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta, né, é em oração, a nossa luta é no evangelismo, a nossa luta é contra o pecado e a nossa luta, ela sempre vai ser com respeito à vida humana, com respeito ao próximo, né, buscando, né, levar e aproximar o ensino de Jesus para todas as pessoas, né, e isso não pode implicar em intolerância com relação ao próximo. Então, é importante, né, a nossa luta é para que a gente possa salvar as almas, né, e não fazer com que as almas sejam perdidas definitivamente. E esse é um princípio muito importante, né, tendo em vista que a gente conhece a nossa natureza pecaminosa, a gente sabe que a luta contra o pecado ela é diária, a gente sabe que a nossa luta contra o pecado ela depende, né, de muito estudo, de muita oração, de muita dependência do Senhor. A gente sabe que o Espírito Santo nos alerta, né, e nos convence, né, de todas as coisas. Então a gente tem essa convicção, né, que a nossa luta é no âmbito espiritual e não no âmbito e não contra as pessoas, né? E o que a gente não pode fazer é justamente nos amoldarmos a esse mundo, né? E Paulo em Coríntios já deu já teve um ensino a esse respeito, né? O Paulo não concordava com a imoralidade da igreja de Corinto e alertou os cristãos que não deveriam se unir e imitar o estilo de vida dessas pessoas que faziam parte da igreja, mas que mantinham os hábitos das pessoas externas, né? Ou mantinham hábitos pecaminosos que não estavam de acordo com aquilo que Jesus havia ensinado, né? De acordo com o Evangelho. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebedor, ou roubador,
com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Então é importante, né, que nesse contexto, né, a igreja tem esse papel. Né? Evidentemente que a gente precisa ver que Paulo não concordava com a imoralidade tida como normal dentro da igreja de Corinto, e foi essa a colocação que ele fez. Né? Mas em momento algum de ter uma postura contra as pessoas, mas sim contra essas atitudes e com a normalização dessas atitudes dentro da igreja de Corinto. O cristão, por si só, ele é tolerante, né, com o próximo. Ele ama, ele serve, ele ora pelas pessoas, ele tem o dever de orar pelo inimigo, ele tem o dever de amar os que os perseguem, né, sem, na verdade, se deixar influenciar, né, pelas atitudes que são contrárias ao ensinamento de Cristo. Né? Então, esse é o desafio. Né? A gente vê que Jesus andava com os excluídos do seu tempo. Né? Então, ele não tinha uma postura de separação, né, dos santos com os não santos. Né? Ele, até na escolha dos seus apóstolos, a gente percebe que são pessoas das mais diferentes origens, com as mais diferentes classes sociais, com os mais diferentes níveis de estudo, com os mais diferentes posicionamentos. Né? E, de qualquer forma, esses posicionamentos não tiveram influência. Né? O que importava mesmo era o ensino que ele tinha, que era o mais precioso. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E aqui a gente vê uma questão, né, importante de não andar segundo o homem. Né? O cristão ele deve andar segundo a sua natureza espiritual. A gente já viu que a nossa luta são contra os principados e potestades, e não contra a carne. Né? Então essa é uma questão importante. Também na hora, a nossa forma, o nosso proceder, ele tem que ser um proceder sempre espiritual e não nos deixar levar pela forma com que os homens andam. Né? A gente não tem que andar como homem, porque andar como homem é obrigatoriamente não andar conforme Jesus Cristo. Então isso é importante para a gente ter em mente. Né? Andar como homem é andar conforme as nossas conivências e com as nossas questões pessoais. Uma outra questão sobre a intolerância que tem também nos tomado bastante tempo, bastante energia nos últimos tempos, é a questão das discussões. Né? Nós estamos vivendo aí momentos de discussões alongadas e discussões muito detidas sobre temas que talvez não são os mais importantes, né? Temas dos quais a gente sabe que não vai haver concordância. Então há discussões que não são saudáveis, que devem ser evitadas. Né? Jesus, ao sair de Samaria, ele poderia ter lá em Samaria e falar assim, não, mas eu quero ficar aqui porque eu tenho dinheiro, eu vou pagar, ou porque podia alegar qualquer outro motivo, mas é importante a gente lembrar o finalzinho do texto ali. Né? E seguiram para outra aldeia. Isso depois dele ser barrado numa cidade de Samaria, onde não foi oferecido pousada para ele, para as pessoas que estavam com ele. Então o que ele fez? Ele foi para outra aldeia justamente porque ele sabia que ali poderiam suscitar discussões e coisas que não iriam redundar para a honra e para a glória do reino de Deus. Então esse é um desafio nosso de hoje em dia. Né? Às vezes a gente gasta muito tempo e energia com discussões que não vão redundar para a glória de Deus ou para a honra do nome do Senhor. Então é importante que a gente fique atento com isso. Né? E essas discussões alongadas, elas certamente são fomentadores e elas auxiliam na separação e na divisão das pessoas. Né? Então é importante a gente ficar atento com essas discussões. Existem discussões longas que valem a pena, que são importantes, e existem discussões longas que não são importantes. Né? Que o Senhor dê sabedoria para a gente para discernir essas duas. O mesmo Paulo ensinou a Tito, né, que as coisas inúteis devem ser substituídas pelo respeito mútuo e pela paz. E pela paz sem a conivência com o pecado. Então é importante deixar essa questão clara. Né? Esse é o ensino de Paulo para Tito. Né? Evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei.
porque não têm utilidade e são fúteis. Então são questões que não vão redundar para a glória, né, do nome do Senhor e do seu reino. Então a gente percebe aí que essa questão da tolerância é uma questão que faz parte do nosso dia a dia, né? É uma questão, né, a gente viu em Lucas o exemplo, né, numa passagem de três manifestações claras de intolerância e como Jesus tratou cada uma delas, né? E também um chamado a um desafio, né? A gente não tem como tolerar o pecado, mas ao mesmo tempo a gente tem que conviver com todas as pessoas. Nós precisamos conviver com todas as pessoas, nós precisamos, né, levar, né, o conhecimento de Cristo a todas as pessoas, nós precisamos nos posicionar com todo respeito, mas sem deixar nos influenciar por toda essa questão que vem sendo debatida, exposta e colocada no nosso tempo. Né? Então, como considerações finais, né, o cristão deve se posicionar em favor daquilo que a Bíblia ensina e viver a verdade do Evangelho. Essa é que é a preocupação do cristão. Né? Jesus decidiu andar com os excluídos da sua época. É importante lembrar dessa questão. Que ele é o grande reconciliador do homem com Deus e é o grande pacificador. Também denota o nosso papel, né, como imitadores de Cristo. E o lar cristão, uma vez que nós estamos falando de família, o lar cristão deve se unir ao combate da intolerância, ao mesmo tempo que reafirma os ensinamentos de Cristo, porque são duas coisas que andam juntas e que fazem todo o sentido de estarem no mesmo contexto. Então, com essas considerações finais, a gente deixa uma pequena reflexão aí para a semana, né, que a gente vive tempo de muita divisão, frequentemente causadas por prolongadas discussões improdutivas. Né? E a gente lembra o ensino de Paulo a Tito. Evita discussões insensatas, genealogia, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Então a gente lembra desse ensino para que a gente possa investir as nossas energias com o que realmente é importante para sermos sal e luz na vida das pessoas que estão próximas. Independente de ideologia, independente de religião, que a gente possa ser um luzeiro, que a gente possa ser, né, testemunhas fiéis e testemunhas que refletem, né, e que exalam o bom perfume de Cristo. Então, meus irmãos, a gente encerra por aqui esse estudo, desejando a todos uma excelente semana e um excelente 2021. Um forte abraço.